Aplauso, com Arthur Rezende. Olá, telespectador do programa Aplauso. É sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom poder contar com a sua audiência qualificada. Nós preparamos aqui sempre matérias interessantes, matérias para toda a família, para a gente saber o que está acontecendo aí durante esta pandemia. Por isso, nós convidamos o jornalista e advogado e presidente da Associação Goiana da Imprensa, Walterli Leite Guedes. Ele vai falar conosco a respeito do Dia da Imprensa, que foi esta semana que transcorreu, no dia 1º de junho, e falar um pouquinho também sobre a questão das fake news, o que está acontecendo aí lá em Brasília. O que está em discussão aí não é a liberdade de imprensa. A fake news não é liberdade de imprensa, é outra coisa. A liberdade de imprensa é você, no seu programa de televisão, emitir a sua opinião. Aí é sua opinião, você tem que ter essa liberdade. Agora, a liberdade para transmitir informações falsas, não, essa aí tem que ser punida mesmo. O ministro fez muito bem. Nós convidamos também o youtuber, professor, empreendedor digital, o Gustavo Gayer. Ele é um cara muito antenado, o cara tem 172 mil inscritos no YouTube, no seu canal chamado Papo Conservador. Ele vai conversar conosco para falar sobre um movimento que está acontecendo no mundo que provavelmente você nunca deve ter ouvido. Momento para dominar o mundo. Veja que loucura. Gente, pode parecer coisa de ficção, mas é a mais pura verdade. E ele vai falar conosco sobre isso e outras coisas mais. Gustavo Gayer. Nós estamos falando, gente, de uma guerra. Quando a gente fala guerra, as pessoas pensam que são apenas guerra bélica, canhões e balas e aviões. Não. As guerras modernas, elas são muito mais discretas. Nós temos as guerras ideológicas, nós temos as guerras econômicas, guerras industriais, guerras religiosas, são vários tipos de guerra. E essa guerra da China agora é uma guerra econômica. Ela quer, porque quer destruir os outros países e se tornar a superpotência econômica mundial. E no final do programa teremos aí 3 dicas de séries maravilhosas para você, que você tem que conferir. Olha, eu pesquisei demais e eu vou falar para você. Você não vai se arrepender ficando conosco até o final do programa. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Programa Aplauso é entretenimento com informação. E vamos começar agora com Walterli Leite Guedes. O nosso Dia da Imprensa. Valeu a pena, Walterli?
Olá, telespectador do programa Aplausos, é sempre muito bom estar com vocês. E aqui a gente, nessa nossa jornada, sempre trazendo a vocês autoridades, pessoas trazendo para nós informações sobre várias searas neste momento que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus. Agora, este convidado aqui, ele veio também motivado por outra razão. Convidamos aqui o presidente da Associação Goiana da Imprensa, Valterli Leite Guedes. Ele é advogado, jornalista e ex-procurador. Doutor Valterli, senhor Valterli ou apenas Valterli? Apenas Valterli, Rogério. Meus cumprimentos a você, Rogério. Meus cumprimentos a toda a sua equipe, a equipe do Arthur Rezende Filho, no caso, porque o pai eu cheguei a conhecer também, o pai do Arthur, do meu amigo Arthur, né? Meus cumprimentos a todos vocês. Você perguntando se apenas Valterli fez me lembrar, certa ocasião eu fui chamado numa solenidade por um orador de Vossa Excelência, me chamou de Vossa Excelência. E aí eu interrompi e disse a ele, não precisa me chamar de Vossa Excelência. Fiz uma pausa e acrescentei, me chame só de Excelência. Tá certo. Só de Excelência basta, né? Olha, é Valterli mesmo, colega seu, jornalista, você é de uma família de jornalistas, eu conheço bem, me lembro do seu pai, muito jovem, fazendo programa de rádio e de TV no começo da televisão em Goiânia. Então é meu amigo fraterno há quase 60 anos. É um prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo. Maravilha, seja muito bem-vindo. E nesta semana, Valterli, a gente comemorou o Dia da Imprensa, dia 1º de junho. Aí eu lhe faço a pergunta, nós temos algum motivo para comemorar o Dia da Imprensa? Olha, no Brasil, a imprensa é hoje uma imprensa de luta, não é como sempre foi. O papel da imprensa é realmente ser de luta. Nós não temos motivo, mas também não temos motivo para nos acabrunhar, não. Nós temos que estar ativos aí, buscando o que sempre buscamos, que é a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de opinião. Este é um patrimônio da humanidade. Certo. Eu quero te fazer uma pergunta assim, bem capciosa, porque nós hoje vivemos... Pode falar, pode falar? Não, pode falar, pode fazer a pergunta. Porque o momento que a gente vive hoje no Brasil é um aglomerado, são muitas informações, a gente tem de todos os lados, muitos se dizem imprensa imparcial, sendo que, na verdade, existem vários objetivos ocultos, né? Aí que a gente não sabe qual é realmente a opinião, qual é o objetivo daquela transmissão, daquele conteúdo ao telespectador. E eu te faço uma pergunta. Hoje em dia, é mais confiável a gente consumir as notícias que são faladas do Brasil pelos veículos internacionais do que ter que consumir essas informações pelos nossos próprios veículos aqui do Brasil? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, Rogério, há uma discussão grande em torno deste assunto aí. Eu diria a você que ambos, tanto a imprensa internacional quanto a imprensa nacional, merecem fé, merecem crédito. A imprensa os órgãos de informações serem honestos, transmitirem informações pesquisadas, seguras, isso faz parte do próprio patrimônio desses órgãos de imprensa. Eles têm credibilidade na medida em que falarem sempre, transmitirem sempre informações honestas, certo? Agora, o que existe hoje de diferente é aquilo que chamam de fake news ou notícias falsas, né? Então, essas é que não merecem crédito, é um fenômeno que sempre existiu, é bom que se diga, mas que, ultimamente, com as redes sociais, se multiplicou esse fenômeno, né? Se multiplicou. Então, isso aí precisa ser combatido, porque causa prejuízos ao país, né? Causa prejuízos às pessoas, de um modo geral, as pessoas serem
mal informadas, receber informações falsas, causa prejuízo. Então, é preciso combater isso. Mas a imprensa brasileira, ela merece também credibilidade. Eu diria para você que prefiro os jornais, os órgãos aqueles órgãos que falam a verdade porque não recebem dinheiro, do que aqueles que mentem porque estão recebendo dinheiro público. Aquela história, né? Quando você não está recebendo recurso de ninguém, obviamente que você tem condições de ter uma opinião totalmente imparcial. À medida que você recebe recursos, você fica preso àquela, não que seja uma verba pública ou privada, né? Sempre você vai respeitar, vai ter certas restrições à informação. É verdade, é por aí mesmo, que a coisa funciona desse jeito mesmo. Agora, tanto é imoral ou, digamos assim, ruim aquela imprensa que é contra radicalmente, adversária. A imprensa não pode ter adversário propriamente, a não ser em casos em que o próprio governante se considera adversário, ela tem que assumir também a sua posição de adversária. Mas tanto é ruim aquela que faz a oposição sistemática, isso é mais apropriado para órgãos, para veículos partidários pertencentes a determinado partido político. Por exemplo, se um partido edita um jornal, aí esse pode ser partidário, mas se não, ele tem a obrigação de ser realmente coerente e de publicar notícias dos dois lados, de todos os lados. Então, tanto é desmoralizante a imprensa opositora quanto a imprensa governista. Ambos estão errados. Maravilha. Olha, felizmente, né, no Brasil, é dado a nós todos, né, o direito à liberdade de expressão. Eu considero que as fake news são um efeito colateral dentro desse processo democrático, pois é um campo aberto aos maliciosos, que criam perfis falsos, plantam notícias mentirosas, com o intuito de causar o caos. Feito esse preâmbulo, recentemente vimos a ação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que expediu mandado de busca e apreensão ao inquérito que apura a veiculação de notícias falsas contra o STF. O STF sempre afirmou que atua na defesa da liberdade especial, da liberdade da imprensa livre, né? Como que o senhor enxerga isso com essa atitude do STF fazendo esse tipo de ação, que, ao meu ver, na minha humilde opinião, foi nada mais nada menos que uma grande censura à liberdade de opinião, à liberdade de expressão das pessoas? Como que o senhor enxerga isso sendo presidente da Associação Goiana de Imprensa? Rogério, nós da Associação Goiana de Imprensa enxergamos da seguinte forma. Eu, pessoalmente, sou seu amigo, vou dizer que eu acho que você está equivocado. Repense isso aí, por favor. O ministro Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem vários livros publicados. Eu tenho livros dele. E o que está em discussão aí não é a liberdade de imprensa. A fake news não é liberdade de imprensa. É outra coisa. A liberdade de imprensa é você, no seu programa de televisão, emitir a sua opinião. Aí é sua opinião, você tem que ter essa liberdade. Agora, a liberdade para transmitir informações falsas, não, essa aí tem que ser punida mesmo. O ministro fez muito bem, porque existe aí, conforme já é mais ou menos o domínio público, o chamado Gabinete do Ódio no Palácio do Planalto, em que eles lançam pelas redes sociais uma nota e, de repente, em 10 minutos, tem 300 mil postagens apoiando aquela nota, aquela mensagem, né? Sim. Por que isso acontece? É porque tem os robôs para multiplicar aquilo e tem empresários financiando isso aí. De maneira que aquilo ali não é a liberdade de imprensa que a Constituição contempla e assegura, não. Ali é fake news, é notícia falsa a serviço de alguma coisa. Essas notícias falsas podem até eleger, por exemplo, um presidente da República. Essa é a verdade. Olá, presidente, mas vamos lá na seguinte consideração. Até que se prove que a notícia ela é uma fake news, ela precisa ser passada em trânsito e julgado, correto? Para que ela seja considerada uma fake news ou não. No caso específico, está sendo arrolado um inquérito
e eles tiveram suas contas tiradas do ar, eles teve busca e apreensão nas suas casas, eles foram levados à delegacia, os seus tablets, computadores foram todos apreendidos, inclusive o empresário da Havan, que ele é notoriamente, né, todos sabem que ele é um grande defensor do Bolsonaro. A intenção, na verdade, eu não quero levar para o viés político, mas o que eu enxerguei, que eu observei, é que houve um abuso de autoridade nesse caso, porque ele poderia muito bem seguir os procedimentos legais, os passos normais, transitar normalmente até que se provasse que de fato seriam fake news. Ao meu entender, fake news são de contas das quais você não consegue obter a origem da notícia. Então você não sabe dizer de onde que veio. Aí sim. Agora, eles são pessoas, as pessoas que foram ali arroladas são digital influencers, são empresários, são pessoas que têm só a sua opinião explícita, neste caso é a favor do governo, mas que tiveram as suas opiniões, então, enfim, interrompidas. Foi nesse sentido que eu quis, a opinião que eu expressei aqui foi essa. Perfeito. É o seguinte, na realidade, o que está se buscando aí, o Supremo Tribunal Federal está buscando, não é prova de que seja fake news. Isso já está provado, é amplamente conhecido, está cheio de fake news aí, isso Sim. está realmente provado. Agora, o que ele está buscando é alcançar o culpado para que haja punição. Certo? Exato. Isso está sendo feito. Isso precisa ser feito mesmo, viu? Precisa ser feito. Então, não são pessoas que estão emitindo opiniões, não. A opinião é garantida. O que está acontecendo é pessoas que estão inventando fatos para levar proveito político ou para prejudicar alguém politicamente ou nos seus negócios, certo? É claro que aquele movimento imenso de 300 mil postagens em 10 minutos, tem alguém financiando, talvez seja o velho da Havan, talvez seja. Então, eu não posso dizer, é ele, eu tenho que dizer, talvez seja, então vamos apurar se é ele mesmo, certo? E o presidente da República se revoltou, disse que é um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de informação. Não é nada disso. Não pode existir liberdade para a mentira. É preciso punir quem posta a mentira com proveito político, com objetivos políticos ou econômicos, ou qualquer outro proveito. Essa pauta aqui, ela daria aqui um programa completo, né, que a gente pudesse falar. Né? É muito importante a gente discutir esses assuntos, porque tem muita gente que às vezes pode ficar equivocada, achando que os jornalistas estão sendo perseguidos, porque não deixam ele falar. Não pode, pode falar o que quiser, mas é preciso que ele assuma a responsabilidade pelo que falou. Como é que você põe uma postagem aí para o país inteiro, para o mundo inteiro, e depois não tem nenhuma responsabilidade sobre essa postagem? Sem sombra de dúvida. Tem que se responsabilizar. E isso vai acontecer, Rogério, com o tempo vai acontecer, porque as redes sociais são um fenômeno novo e que eu acho muito benéfico, porque eu sou favorável a que a população tenha acesso diretamente às informações, sem rodeio, sem serem filtradas por órgãos de imprensa, inclusive. Então é importante que haja essa liberdade de informação. O que não pode ter é a liberdade de mentira para distorcer os fatos e para prejudicar ou favorecer a alguém. É por aí a posição. Aí é que a porca torce o rabo, hein? Exatamente. Esse que é o ponto nevrálgico, né? Aí é que a porca torce o rabo. Então, para que se saiba, para que se torça o rabo da porca, é preciso apurar os fatos. É o que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal estão se propondo. É apurar os fatos, a punir. E o presidente reagiu, o presidente Bolsonaro reagiu prontamente. É um absurdo, é inadmissível. Ora, quem sabe o que é admissível ou não é o Supremo Tribunal Federal, não é o presidente da República. Estabeleceu o que é admissível ou não em matéria de inquérito. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, e peço que sejam, sintetizem ao máximo, nós já passamos aqui quase os 15 minutos já de entrevista, mas é o seguinte, Walter Lee, como que você enxerga
hoje a maneira de fazer jornalismo. Se as empresas elas têm a prerrogativa de emitir as suas opiniões de maneira implícita ou não, elas devem ser totalmente explícitas. Onde eu quero chegar? Eu, como jornalista, eu observo muito que várias matérias que são veiculadas no Brasil, elas são muito enviesadas para uma opinião específica, sendo que essas empresas se defendem como sendo imparciais. Não se prendem apenas ao fato noticioso, apenas a reportar a notícia. Muito pelo contrário, tem vários, inclusive, são extremamente adjetivados. O texto é muito adjetivado, é muito colocado, muitos pormenores. Como é que você enxerga a maneira de transmitir a notícia hoje aqui, vamos falar especificamente no Brasil? Olha, Rogério, no Brasil não existe nada, nenhum setor da vida do Brasil que não mereça ser melhorado, que não precise de melhoria nenhuma. Há muitas carências aí de avanços, não é? Então, eu acho o seguinte, que os jornais, os veículos de comunicação, precisam ter as seções específicas. Seção de opinião, então ali são os editoriais, são a carta do leitor, não é? Aí são a seção de opinião. Agora, as reportagens precisam ser isentas. Como é que se promove a isenção? Somos seres humanos, pode ser que o repórter tenha uma posição política, mas que ele seja obrigado a ouvir os dois lados e destine o mesmo espaço aos dois lados, aos contra e aqueles a favor. É preciso que haja isso. Então, no noticiário tem que haver a isenção. Na opinião, não. A opinião não pode ser, a meu ver, nos Estados Unidos, um jornal apoia um candidato a presidente da República. Eu sou contra isso. Eu acho que pode ter opinião assim, em cima da opinião do candidato. Discordo do candidato. Não dizer ao povo que aquele candidato é o melhor. Isso aí o próprio povo tem que chegar à conclusão, ouvindo os debates das diversas correntes políticas. Essa é a minha opinião. Você pediu para ser sintético, eu estou sendo sintético. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela sua disposição, o presidente da Associação Goiana de Imprensa, Valteli Leite Guedes, jornalista, advogado e ex-procurador. Valteli, muito obrigado aí pelas suas elucidações e a gente conta com você futuramente aqui conosco. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores e a toda a equipe do programa Aplauso. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Confira as novas tendências e surpreenda-se. A Síria Solange tem tapetes para todos os espaços.
Síria Solange Tapetes, Rua 22, Setor Oeste. Olá, telespectador do programa Aplausos. É sempre muito bom poder contar com a audiência qualificada de vocês. E nós, como sempre, fazendo aqui o nosso trabalho, trazendo para vocês informações preciosas sobre o que está acontecendo não só em nossa Goiânia, como no Brasil e no mundo. O convidado de hoje é um cara jovem, um cara de cabeça aberta, ele é um empreendedor digital, ele é professor de inglês, ele tem uma escola de inglês em Goiânia, ele tem um curso de inglês online que disponibiliza online, e ele é um grande digital influencer. Ele tem um canal no YouTube chamado Papo Conservador, que conta com 178 mil inscritos. E ele é goiano, gente. Olha, Gustavo Gaia, seja muito bem-vindo aqui conosco, Gustavo. Olá, Rogério. Olá, audiência. É um prazer poder estar aqui no programa Aplauso. Gostei muito da introdução, um rapaz jovem. Eu estava hoje, quando eu acordei, olhando no espelho, reparando meus cabelos brancos e pensando, nossa, eu já não sou tão jovem assim mais. Então é muito bom quando eu escuto alguém me descrevendo como um jovem, tá? Apesar dos meus 39 anos, né? Eu tenho cara de ter 20 e poucos, mas tenho 39 anos. Mas é um prazer contribuir para um programa legal aqui, trazer informações e um ponto de vista mais holístico, né, do que está acontecendo no mundo hoje em dia. Nada que uma tintazinha não resolva, viu? Só se aderir a tintazinha, acabou. Bom, eu já comprei a tinta, mas não tive coragem de usar, porque eu falei, não, cara, é frescura demais. Eu comprei e falei, não vou usar isso não, vou usar isso não. Nada, rapaz. Enfim, você tem que se sentir bem. Muito bem, o programa aqui ele é ancorado pelo jornalista Arthur Rezende, e infelizmente aí nessa pandemia está complicado a gente fazer as matérias, mas aí, ele manda um grande abraço a você, e aí nós vimos aí as suas participações em alguns programas locais, falou, pô, esse caboclo aqui é bacana, ele tem uma visão diferente do que está acontecendo não só aqui no Brasil, como no mundo. E eu quero trazer esse assunto aqui para o telespectador do programa Aplauso, porque as pessoas elas estão muito voltadas hoje à pandemia, que é um grande problema que todos nós estamos passando, né? O planeta está passando, mas existe uma outra guerra muito maior, muito mais astronômica mesmo, que está aí por trás dos bastidores e que ninguém, a grande maioria da parcela mundial, não tem noção do que está acontecendo, que é uma grande disputa entre ideologias, a ideologia da direita e a ideologia da esquerda no mundo. Existe um movimento chamado Nova Ordem. Explica pra gente o que é isso aí, Gustavo. São várias nomenclaturas, né? Alguns chamam de Nova Ordem, outros falam de globalismo, certo? Mas, basicamente, se constitui na ideia de que o planeta Terra, a nossa casa, né, o nosso lar, deveria ser governado por uma única elite, por uma cúpula que tomaria as decisões e determinaria as diretrizes das vidas de todas as pessoas do mundo inteiro. Essa, mais ou menos, é uma redução bem coesa, assim, mas é isso que seria a Nova Ordem, tá? É um grupo, uma elite que viveria ali no Monte Olimpo Mundial, que através dessa cúpula diretora determinaria a vida de toda a nação, de todas as nações do mundo. E tem interesses grandiosos por trás disso. Nós estamos falando aí de corporações bilionárias, de pessoas bilionárias, que acreditam basicamente na seguinte premissa: se nós deixarmos a população e as nações livres, eles não vão ser capazes de guiar suas próprias a soberania não é o bastante para guiar o futuro das nações. É preciso de pessoas super esclarecidas, ou de um grupo de pessoas super esclarecidas, que tem uma inteligência acima do mediano para determinar como é a nossa vida.
Resumindo, nós somos incapazes de cuidar das nossas nações, das nossas comunidades, das nossas sociedades, e é preciso que um grupo determine tudo isso. E como que essa classe pensa? Qual é a maneira deles pensarem? Eles estão assim, se posicionando da maneira para cuidar o planeta, para cuidar o rebanho que está aí no planeta. Mas como que eles pensam? Como que quais são a linha ideológica deles? Qual é a linha ideológica deles? Basicamente, primeiramente, eles acreditam, eles têm um sentimento anti-humanista. O que é isso, anti-humanista? O ser humano é ruim e o ser humano é maléfico para o mundo, o ser humano não deve haver muitos seres humanos. Estou tentando reduzir ao máximo aqui, mas sim, é uma redução de muito conteúdo, muitos livros, muitos artigos, mas como é muito... É um pensamento meio nazista, tipo, igual o Hitler tinha, que era só os... Olha, nazismo, fascismo, totalitarismo, comunismo, tudo, a raiz de tudo isso daí faz parte dessa nova ordem mundial, né, desse movimento globalista. Tem gente que não acredita, Gustavo. Isso é fato mesmo? Isso aí é legítimo? Isso está acontecendo de verdade? Isso está acontecendo de verdade. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos um test drive do que é o globalismo agora na pandemia. Você prestou atenção que, de repente, todas as lideranças mundiais das nações do mundo disseram que teria que ser submissas à ordem da OMS? Que por um momento, por alguns meses, a OMS virou como se fosse o presidente mundial, Tedros. E aí que está o perigo. Nós tivemos uma espécie de presidente mundial determinando como que deveriam ser as políticas de saúde do mundo inteiro, que por sua vez influenciam também todas as outras políticas. O Tedros é um comunista do Partido Comunista da Etiópia, que foi colocado ali por influência da China, sendo que o cara escondeu no próprio país dele três epidemias, 3 pragas ele escondeu. A própria população da Etiópia fez um abaixo-assinado para impedir que ele assumisse aquele cargo. Mas por influência de grandes poderes, os quais não faz parte do nosso dia a dia, mas que existem, ele foi colocado lá. Então, Rogério, nós estamos tendo agora o nosso mundo sendo determinado por um cara comunista, que não é médico, sob o comando da China. Isto é um exemplo do que seria o globalismo, do que seria a nova ordem mundial. E ela se baseia no totalitarismo. O totalitarismo quer dizer o seguinte: apenas eu sei o que é certo, a opinião das outras 7 bilhões de pessoas é irrelevante, porque elas são inferiores a mim, porque elas são incapazes, elas não sabem o que é bom para elas, apenas eu sei o que é bom. Agora, se isso não for uma ditadura, o totalitarismo no mais alto grau, então tem que pegar o dicionário e mudar a definição de totalitarismo. Bom, você pegou um gancho aí que foi quem foi colocado, que é a China que colocou o Tedros lá nessa posição lá de presidente, né, da OMS. Muito bem, vamos falar agora da China em si, porque todo mundo está nesse olho de furacão, está preocupado aí com o coronavírus, a ideia é agora controlar essa epidemia. Mas o que está acontecendo aí? A gente já sabe, não sei se o telespectador já tem conhecimento, que existe o poder econômico da China, que é algo fora do comum. Quer dizer, eles é que estão com a bala, vamos dizer assim, hoje em dia, para conquistar dezenas de empresas no mundo. O Brasil, para quem não sabe, o Brasil ele é detentor de grandes jazidas de nióbio, que é um minério de extremo valor, tem um valor gigantesco no mercado, para o mundo. É muito importante. O Brasil é um celeiro desse minério. E Catalão, goianos, é uma região extremamente rica. Há quem diga que é a maior área, maior jazida de minério de nióbio do mundo, que maior concentração de nióbio no mundo está lá. E a China acabou de comprar uma grande parte de terras dessa região. Tem o buraco é mais embaixo, Gustavo? Como é que é? O que você diz sobre isso? Olha, o buraco é extremamente profundo dessa vez. Então, eu vou tentar explicar para você aqui a maneira que eu vejo, né, vou tentar sintetizar. A China é um país que tem 1,6 bilhões de pessoas, ou 1,7, salvo engano. E ela não consegue produzir os insumos necessários, alimento necessário para toda essa população.
E o que ela faz, então? Ao invés dela fazer acordos comerciais bilaterais, onde ambas nações poderiam prosperar ou se beneficiar desses acordos, eles usam a sua capacidade financeira superior, se eles têm uma economia muito maior, eles têm mais dinheiro, eles usam essa superioridade econômica para encurralar algumas nações e comprar a nação, e não comprar da nação. Isso, por exemplo, no caso da Etiópia. A China comprou praticamente a Etiópia. E por isso que o Tedros tem essa ligação tão estreita com a China. Eu quero fazer uma correção antes de continuar. Quando eu falo China, eu não estou falando dos chineses. Tá? Os chineses não têm culpa do que está acontecendo, na sua grande maioria. Os chineses eles são basicamente presos em um estado presídio, que é a China. Eu estou falando do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, que contém 90 milhões de membros, o maior partido do mundo. Então, sempre que eu falar China, não ache que isso é xenofobia, eu não estou falando dos chineses. 90 milhões de membros. Só no Partido Chinês. 90 milhões. Você sabe por que eles têm 90 milhões? Porque toda empresa da China, obrigatoriamente, tem que ter um membro do Partido Chinês lá dentro para fiscalizar e para guiar as diretrizes da empresa. Ou seja, não existe empresa privada, 100% privada na China. Você pode ter o seu nome como dono de uma empresa lá na China, mas tudo que você fizer tem que ter autorização do Partido Chinês e muitas coisas que você decidir fazer é por sugestão chinesa. Lembrando que quando eu falo sugestão de um partido comunista, basicamente é ou faça isso ou é bala na testa. Confira as novas tendências e surpreenda-se. A Síria Solange tem tapetes para todos os espaços. Síria Solange Tapetes, Rua 22, Setor Oeste. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Laboratório Goiano recebe uma das maiores acreditações do Brasil, o DIC. Os requisitos para acreditação incluem atendimento de requisitos legais, excelência técnica na realização de exames, validade dos reagentes, produtos utilizados, calibração de aparelhos, rastreabilidade do processo, capacitação da equipe e segurança do paciente. É por isso que quando seu médico pedir exames, exija o melhor. Você tem o direito de escolher. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Então, a China, ela percebeu que ao invés de negociar com países, seria muito mais proveitoso comprar os países, ou então aliciar pessoas corruptas dentro desses países, para que essas pessoas começassem a vender a sua própria nação, né, traindo a nação a qual ela se encontra. E a gente vai ver isso acontecendo em vários lugares. Recentemente, um embaixador da China foi encontrado morto em Israel. Ele foi lá fazer uma visita não oficial e encontraram ele morto no quarto de hotel. A notícia oficial é de que ele morreu de ataque cardíaco. Mas vamos analisar o que aconteceu. Ele estava indo em Israel para negociar com Israel, tentando fazer com que Israel virasse contra os Estados Unidos, negociando com Israel que ele ofereceria a tecnologia 5G da Huawei
e também ofereceria gasoduto ligando Israel, tá, ao fornecedor, a Arábia Saudita, né, ao fornecedores de gás e de petróleo que o Israel precisa muito. Isso faria com que Israel abandonasse os Estados Unidos. Só que aí a Rússia não gostou dessa história, porque quem fornece gás na Rússia, o motivo da Rússia ser uma potência na Europa, é porque a Rússia é oficialmente a fornecedora de petróleo e gás na Europa, através de seus gasodutos. Então, Rússia e Israel tiveram um pequeno atrito. E o que acontece? Rússia e China tiveram um pequeno atrito, e aí, alguns dias depois, o primeiro embaixador da China em Israel amanhece morto. Nós estamos falando, gente, de uma guerra. Quando a gente fala guerra, as pessoas pensam que são apenas guerra bélica, canhões e balas e aviões. Não. As guerras modernas, elas são muito mais discretas. Nós temos as guerras ideológicas, nós temos as guerras econômicas, guerras industriais, guerras religiosas, então vários tipos de guerra. E essa guerra da China agora é uma guerra econômica. Ela quer, porque quer destruir os outros países e se tornar a superpotência econômica mundial. E aí a gente vai entrar em vários outros aspectos também, que se o tempo for o bastante eu gostaria de falar, como saiu documentos hoje, e-mails, que comprova que a OMS sabia da propagação do vírus na China, em Wuhan, mas decidiu segurar essa informação a pedido da China. Por que isso aconteceu? Olha que interessante, Rogério. A China, ela fechou o Wuhan durante esses primeiros dias, mas não impediu que moradores da cidade de Wuhan pegassem voos internacionais para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil e para os outros países. Você reparou que na China, a epidemia ela ficou circunscrita dentro daquela região de Wuhan? Exatamente. Nós estamos falando de um país de 1,7 bilhões, e o mundo inteiro ela explodiu. Isto está comprovado por e-mails. O que a China fez foi o maior crime contra a humanidade da história. Porque hoje em dia, com a possibilidade de voos, de você estar de manhã num país, à tarde no outro país, a China contribuiu, e ela é, na verdade, a responsável por todas as mortes que estão acontecendo no mundo por causa disso. Ela agiu propositalmente, o Partido Comunista Chinês, para propagar a pandemia e aproveitar da ruptura econômica desses países e depois entrar e, como nós vamos falar aqui no programa, comprar esses países quebrados. Tá certo. Bom, você tem o seu perfil no YouTube, com 178 mil inscritos, salvo engano. Por aí, eu acho que é. Algo assim. E chama Papo Conservador. O que você fala nesse canal do YouTube? Cara, porque para conquistar esse tanto de inscritos aí, meu irmão, não é brinquedo. E ali, certamente, é muita coisa sobre política, né? Pelo que eu percebo, você tem um discurso muito veemente, muito voltado a esse tipo de tema, de assunto. O que você trata muito lá no Papo Conservador? Eu falo da situação da política, da geopolítica, né? Eu falo também políticas sobre o que está acontecendo no Brasil, o que se esperar, como nós podemos defender a nossa democracia e nossos direitos. Eu falo sobre as tendências ditatoriais de alguns governadores e prefeitos. Eu falo sobre o que é o conservadorismo. Eu tento reacender a chama conservadora, né, um despertar conservador no Brasil, porque nós precisamos de uma dose cavalar de conservadorismo, ou nós vamos perder nossos direitos, a nossa sociedade vai entrar num caos da imoralidade, da corrupção, da destruição, da morte, como acontece na Venezuela. É o seguinte, Rogério, na minha adolescência, eu fui de esquerda, né? E tem uma frase que é atribuída a Winston Churchill, mas na verdade não foi ele quem disse, tá? Foi Edmund Burke, mas nessas histórias, essas coisas de WhatsApp, Facebook, eles deturpam tudo. Que é, quem não foi esquerdista na adolescência não teve coração, quem não deixou de ser na vida adulta não tem cérebro. Eu fui esquerdista, porque eu, como outros milhões de brasileiros, fui obrigado a passar por um corredor de doutrinação polonês, que é a educação brasileira. E aí eu consegui sair disso, graças a Deus, né? Casei, filhos também faz a gente amadurecer, eu tive filho muito jovem, e a gente acaba nós somos obrigados a amadurecer, a puxar para nós certas responsabilidades que acabam nos tirando do esquerdismo, né? A partir do momento que eu acho que você ama alguém mais do que a si mesmo, que você se preocupa com o bem-estar de uma outra pessoa mais do que o seu próprio, é um dos pontapés iniciais para a ruptura com a ideologia esquerdista.
Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vem dentro de mim, é essa sensação de angústia de saber que milhões de jovens hoje estão passando por esse corredor polonês de doutrinação e que durante um período das suas vidas vão contribuir para essa ideologia que é completamente nefasta e vai causar muito prejuízo para a nossa sociedade. Mesmo que lá na frente, esse é o problema, mesmo que lá na frente, na vida adulta, eles vão arrepender e vão voltar para o conservadorismo. O problema é que nesse período em que eles estão vivendo dentro de uma caverna ideológica, né, da utopia esquerdista, eles causam um mal muito grande para o nosso país. E aí, somado a isso, nós temos o problema da síndrome do Peter Pan hoje em dia, que as pessoas estão tendo dificuldade de sair da adolescência. Tem estudos aí que falam que a adolescência hoje dura até 32 anos, 33. E é o que a gente vê, né? A maioria desses esquerdistas, esses antifas, black blocs, moram com os pais, vivem de mesadas. Então, assim, os homens e as mulheres estão demorando muito mais para sair da adolescência. Durante a adolescência, eles estão doutrinados. E aí, doutrinados, eles atacam seus pais, atacam os princípios e os valores que são a força que une a sociedade. Então, eu comecei o meu canal basicamente falando sobre a importância da presença do pai na educação dos filhos. Do pai, porque eu acho que isso é um problema que nós temos também na nossa sociedade, né? Pais, eu falo homens, que estão muito ausentes na educação. E é por isso que os filhos são sequestrados, normalmente, ideologicamente, pela doutrinação. E que o pai tem que ser presente, o pai tem que impor disciplina, mas também tem que brincar, o pai tem que participar dos estudos, sabe? O pai tem que passar os valores. Mas o canal foi mudando ao longo do tempo, quando eu fui percebendo que não bastava apenas sermos bons pais. Não adianta nada esse cabo de guerra a gente tentar incutir valores conservadores não, valores naturais, tá? Naturais, valores naturais. A nossa entrevista está muito longa, a gente tem que resumir, você sabe. Mas fala para o telespectador o que é ser conservador, porque muita gente confunde conservadorismo com o fascismo, com o ditador. Ah, sou conservador. É conservador. Quer dizer, quais são os princípios conservadores? Isso é muito triste, né? Eu também, durante a minha adolescência, pensava dessa maneira. Basicamente, George Scruton, ele resume em uma frase. Eu sei que a entrevista não pode ser longa, mas é o seguinte. O conservador, ele luta para defender aquilo que ele ama. A esquerda luta para destruir o que eles odeiam. Isso aí resume, de uma maneira bem coesa, o que é o conservador. E o que o conservador defende? O que nós amamos? Eu amo a minha família, eu amo a minha sociedade, eu amo a lei, eu amo os nossos valores, eu amo o respeito, eu amo a minha independência, sabe? Eu amo as nossas liberdades de expressão, liberdade de ir e vir. É isso que nós amamos. Eu amo a minha pátria, a minha nação, eu amo o fato de termos tanta coisa em comum, sabe? Agora, o que a direita odeia? Ela odeia tudo isso. A direita odeia a esquerda, desculpa. Não, a esquerda. Odeia tudo isso. Ela odeia a sociedade, ela acredita que tem que criar uma sociedade utópica, né, que vive só no mundo da ilusão, e que para que seja construída essa sociedade tem que destruir a que nós estamos hoje. Tem que ser igual, tem que ser igualitária. A defesa da esquerda, o discurso deles é esse. É que existe em defesa da igualdade entre as pessoas. É isso que você enxerga? Olha, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades é o que o conservador defende. O que a esquerda odeia é que haja diferenças. Só que se você dá liberdade para as pessoas agirem como elas bem quererem, haverá diferença entre as pessoas. O que a esquerda quer é que sejamos todos uma colônia de formiguinhas. É um raciocínio extremamente raso, que surge de um ódio e de uma teoria da conspiração, Rogério. É a maior teoria da conspiração já concebida na história da humanidade, que a sociedade é dividida entre um grupo opressor elitista e um grupo oprimido. Então, esse grupo opressor tem que ser destruído. E para que seja destruído esse grupo, o oprimido tem que vir e atacar. Paulo Freire incutiu isso na cabeça dos nossos professores e acabou gerando uma onda aí que está na cabeça de muitas pessoas. Mas é uma teoria da conspiração. Né? O que acontece é que nós somos diferentes e por sermos diferentes alcançaremos posições diferentes, resultados diferentes. E isso que o conservador defende. A liberdade gera diferença. O que a esquerda quer falar? Acabar com a liberdade para que não haja diferença. Só que aí que tem o problema. O que eles defendem acaba gerando algo 10 vezes pior que o que existe. Porque toda vez que a esquerda domina completamente uma nação, eles viram uma ditadura. Aí sim nós temos um grupo opressor,
determinando a vida da base da sociedade. Ok, Gustavo, olha, conversar com você é muito bom, cara, porque a conversa aqui ela flui naturalmente. Eu não preparei nenhuma pergunta, falei, esse cara aqui eu vou bater um papo com ele aqui, vamos falar sobre alguns assuntos. A gente transitou lá na Nova Ordem, a gente transitou sobre questões da China, a gente transitou sobre questões ideológicas. E eu acho que para o telespectador do programa Aplauso foi muito bom trazer uma visão holística, como você disse logo no início, trazer uma visão multifacetada, com várias maneiras de enxergar e não simplesmente fechada dentro de uma caixinha. A gente quis mostrar aqui para você, telespectador do programa Aplauso, de que muita coisa está acontecendo e que nós, por mais que você talvez não goste de política, chegou um momento que não tem como mais as pessoas deixarem para os outros. Se você deixar a responsabilidade para o outro, meu amigo, o buraco vai ser muito maior do que tudo que está acontecendo. A gente precisa ter esse entendimento político e ter uma posição. Mesmo que você faça o voto lá seu e seja errado, mas você se manifestou politicamente. Uma hora dá certo. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Convido a todos aí para conhecer o canal dele, é o Papo Conservador. No YouTube, só bater Papo Conservador, Gustavo Gayer com Y, Gayer com Y, e podem seguir você. Não é isso, Gustavo? Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite. Sempre que for possível, será um prazer poder participar novamente. E sair deixando apenas mais um recado. Pessoal, não deixe para os nossos filhos a batalha que é nossa responsabilidade de lutar. Não deixemos que eles sofram pela nossa inércia. Tá? Um grande abraço, um beijo no coração verde e amarelo de todos aí. A gente se vê no Papo Conservador. É isso aí, tá certo. E a gente continua aqui com o programa Aplauso. Aqui é entretenimento, com informação e muito bom bate-papo. Tchau, tchau. Olá, telespectador do programa Aplauso. Vamos falar de coisa boa, de diversão? Separamos para você 3 dicas de séries da Netflix, cada uma melhor que a outra. Expresso do Amanhã é uma produção fora do comum. Mostra um mundo pós-apocalíptico com temperaturas da era glacial, inóspito para a vida humana. Os sobreviventes vivem em um trem de 1001 vagões em movimento chamado Snowpiercer há 7 anos. A obra-prima da mecânica contém tudo o que é necessário para a autossustentabilidade do ecossistema: agricultura, pecuária, hidrelétrica, calefação dos vagões, só que separados por classes sociais, ou seja, oferece o luxo ou lixo, depende de quão rico cada passageiro é. Essa história se parece com alguma que você conhece? 13 Reasons Why, ou, numa tradução ao pé da letra, 13 razões pelas quais. Conta a história de uma estudante que comete suicídio por se sentir fora da realidade em que vive, provocado por colegas de escola. Antes de se suicidar, ela deixa uma caixa com 7 fitas cassetes gravadas dos 2 lados, como um diário contando detalhes dos 13 motivos pelos quais tirou sua própria vida. Cada fita foca em um personagem da trama, revela segredos e mostra como o bullying é um fenômeno latente nas escolas americanas. O sucesso foi tão grande que nasceu um movimento para denunciar o bullying em todo o mundo por conta da série. A 4ª temporada já está disponível. Maria Madalena foi produzida pela Sony, é exibido no Brasil pela Netflix, estrelado por atores e atrizes mexicanos, retrata a história da intrigante mulher que acompanhou Jesus em sua vida pública, à frente das demais mulheres de sua época, que cresceu em um contexto complexo, uma mulher judia que se projetou em uma sociedade dominada por homens e sob o jugo dos romanos. Para mim, apesar da série tratar sobre a história de Maria Madalena, o ponto alto da obra está na vida de Jesus. Imagino que haja dezenas de passagens contadas que contradigam ou não sigam a rigor o texto bíblico. No entanto, os momentos onde Jesus arrebanha seus discípulos, realiza os milagres e ecoa a palavra de Deus são emocionantes. Vale a pena assistir os 60 episódios, ok?
Essas foram as dicas de séries Netflix para você. Até a próxima! E como sempre, ao final do programa, a gente faz o aplauso da semana, um aplauso especial. E vai ser para quem? É obviamente que será para toda a imprensa, para todos os jornalistas, eles aí que estão na linha de frente, junto com os enfermeiros, junto com os médicos, estão aí trazendo para nós as informações, o que está acontecendo nesse nosso país, nessa loucura efervescente. Parabéns a você, jornalista, a todos os comunicadores, radialistas, a todos da área da imprensa. Continuem aí, persigam nesse nosso ofício, que é levar aos telespectadores, levar aos ouvintes e aos leitores a melhor informação possível. Parabéns a todos nós, que eu também sou um grande jornalista. E parabéns a você, jornalista Arthur Rezende, pela sua história, pelo seu legado, que é aqui mostrado e dito no programa Aplauso. Muito bem, gente, então até o próximo programa, com a permissão de Deus. Tchau, tchau.